Bom dia. Esté 7:8. Tornando, pois, o rei do jardim, ele estava lá no jardim do palácio, a casa do banquete do vinho. O palácio era tão grande que tinha uma sala só para banquete de vinho. Ramã, inimigo dos judeus, tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Ele se prostrou, se ajoelhou diante de Esté, enquanto o rei estava vindo do jardim. Então disse o rei, quando viu a cena diante dele, Ramã prostrado diante de Esté, mulher dele. Porventura queria ele também forçar. Então também o rei já estava com a pulga bem aqui. A rainha perante mim nesta casa. Então a mente do rei foi povoada por muitos pensamentos contra Ramã naquele momento. Saindo esta palavra da boca do rei. Então, quem estava assessorando o rei já entendeu. Providenciou imediatamente dentro daquela cena, já entrou esse grupo, cobriu o rosto de Ramã. Os seus inimigos estão muito perto de você. Os seus adversários habitam aonde você habita. Note que os inimigos do povo de Deus estavam no mesmo palácio que o povo de Deus. De um lado, Esté. Do outro, quem queria assassinar, ver a morte, a desgraça do povo de Deus no mesmo território. E ali tinha um rei, o rei Assuero, para decidir. E entrou a pessoa do Senhor Deus, interferindo direta, objetivamente, de forma muito singular, em favor do seu próprio povo, através de uma mulher virtuosa, inteligente, temente, Esté. Mas, no mesmo palácio onde estava essa cena se acontecendo, estava Satanás, através de Ramã. Satanás não trabalhava contra os judeus, o que é muito diferente de outros inimigos de hoje e daquela época, através de bruxaria, nem de feitiçaria, nem de magia negra. Ramã não consultava os lugares, os sacerdotes do inferno, não abria link entre o inferno, Satanás, e aquele que ele queria destruir. Ramã, o inimigo dos judeus, não fazia isso. Ele trabalhava diferente. Ele trabalhava na armação, na discórdia. Ele trabalhava pelas portas. Ele trabalhava por detrás, armando contra os judeus, para matar os judeus, porque era povo de Deus. Então você que está me ouvindo, que está me vendo, você tem esse tipo de inimigo. Tem aquele inimigo que está trabalhando, assalariando o diabo, foi arregimentado. Ele tem uma planilha de Satanás para matar você,
na macumbaria, bruxaria. Ele consulta os bruxos aonde ele vai. Ele tem essas casas que ele vai para liquidar a sua vida. E ele sorri com você, dá tapinha nas costas, oi, vai passando, oi, ui, com um sorrisinho. Mas não é nada disso. Deus já te mostrou. Ele trabalha nas surdinas, nas ocultas, certo? Com os orixás, com os filhos de Satanás, para dar cabo da sua vida. Então aí ele despacha, aqui, ali, acolá, quem sabe até na sua porta, na sua calçada. Enfim, ele está alicerçado com o inferno para ver a sua destruição. É um tipo. O outro tipo é aquele que não trabalha com esse tipo de linha. Ele é de Satanás, mas a linha dele é outra. Que era o caso de Ramã. Porque no caso de Saul procurou uma feiticeira. No caso também de outras pessoas que procuraram, com Balaão, por exemplo, Balaão, ele foi assalariado pelo inferno para abrir um portal entre Satanás e o povo de Deus para destruir o povo de Deus, amando de Balaque. Então, Ramã, ele não trabalhava assim. Ele trabalhava com o diabo para destruir o povo de Deus, mas na discórdia, na fofoca, na discrição. Ele posava de bom moço com Esther, tanto que ele disse, pronto. Agora, não é o rei que quer honrar uma pessoa que ele ama, então vai honrar a mim. E ele foi envergonhado. Ele, na verdade, o rei disse, eu estou querendo honrar Mordecai. Mas o foco aqui é Esther. Então Ramã, ele trabalhava desta forma, armando, criando situações, incitando o rei contra os judeus, incitando Assuero a destruir os judeus, mentindo, fazendo fofoca, levantando falso testemunho com os judeus. Ele era nas bordas, armando contra o povo de Deus. Não é assim que hoje acontece? Sempre tem alguém armando contra você. Sempre tem alguém aí nas bordas, nas conversinhas de ouvido, nas reuniões de ouvido, para lascar com sua vida. Foi assim que Ramã fez contra os judeus no reinado de Assuero. E ele estava ali, na presença de Esther, na presença do rei Assuero e toda a sua assessoria do rei Assuero, justamente para dar o checkmate contra a vida dos judeus. Ele já tinha preparado tudo. Ele já tinha conseguido até o selo do anel do rei para matar os judeus. É assim que seus inimigos trabalham. Uns da bruxaria, na macumbaria, outros armando com conversas, fazendo a mente das pessoas, fofocando. Tem gente que passa o dia e a noite pensando em você, como destruir você. Tem gente que ela passa maquinando, ela levanta e deita pensando de como destruir você. Ela não suporta passar por você. Está muito claro para ela que ela não suporta, mas ela tenta disfarçar, mas ela não aguenta. Ela quer destruir você. É verdade? Ou outros
fomentando conversas para ver se levanta um falso testemunho, se alguém patrocina levantar contra você um falso testemunho para te destruir. Mas o fato é que ela quer ver você prejudicada. Foi isso que Ramã fez contra os judeus. Mas ele chegou mesmo o cúmulo. Ele conseguiu até mudar a lei, até criar lei contra os judeus, para destruir os judeus. Só que tudo que ele tinha preparado, que Ramã tinha preparado contra o povo de Deus, Deus botou Esté como contraponto na vida de Ramã. Seus inimigos pensam que estão trabalhando sozinhos, que ninguém vai incomodar, que tudo vai dar certo o que eles fazem contra você. Mas não é assim. Porque Deus está lá em cima, observando. Deus tem uma supervisão em cima do seu inimigo. E Deus transforma tudo que você está fazendo contra as pessoas de Deus como glória para Deus. E alavancar essas pessoas que você está tentando prejudicar mais ainda para frente. Porque esse é o plano de Deus. Para sua vergonha, para sua derrota. E aí, Ramã, quando o rei voltou do jardim, estava ele tentando conseguir intercessão de Esté, olha só, que era do povo de Deus, em favor dele. Ou seja, o diabo é tão sujo que ele tentava conseguir que Esté passasse para o lado dele, no mínimo, se aliasse a ele. É isso que Satanás quer, seus inimigos. É que você esteja naquela rodinha. Os seus inimigos querem que você esteja naquela reunião, no meio daqueles escarnecedores. Aqueles escarnecedores que não respeitam a Deus, que não respeitam a palavra de Deus. E Ramã estava tentando conseguir a intercessão de Esté em favor dele mesmo, porque ele já tinha percebido que a morte já estava às portas. Porque Zeres, a mulher dele, disse: olha, Ramã, você está lutando contra o povo de Deus, você está lutando contra Deus. E você já começou a cair. E vai cair até o fundo do poço, que foi o que aconteceu. Então, ali o rei, na cabeça dele, ele pensou: ele está tentando cantar a minha própria mulher dentro da minha própria casa? E aí, quando ele disse isso, a assessoria dele jogou a coberta sobre a cabeça de Ramã e levou para a forca. Mas o que estava acontecendo não foi o que o rei pensou, que estava ele tentando cantar Esté, mas ele queria socorro de Esté. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Tudo que Ramã preparou contra Esté, Mordecai e todo o povo judeu, o povo de Deus, a mente de Assuero foi virada pelo Espírito Santo, foi virada pelo próprio Deus, que ele estava vendo uma coisa, mas absorveu na mente outra, para a própria sentença de Satanás através do próprio Ramã. E foi isso que aconteceu. Ele tentou destruir o povo de Deus, tentou destruir os crentes, tentou destruir os novos convertidos, e ele caiu na própria cova aonde ele planejou contra servos e servas de Deus. Fique tranquilo. Coloque na mão de Deus
tudo que o inimigo está armando contra você. Coloque diante de Deus toda a ação de Satanás contra a sua vida. E você vai ver os filhos das trevas ter o fim que Ramã teve se continuar mexendo com a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. Fica na paz. Deus está contemplando tudo. Deus está na mente dos teus inimigos. Deus está aonde seus inimigos dormem, nas mesas onde eles sentam. E Deus está nos celulares dos teus inimigos quando eles entram em contato com o seu nome. E Deus está nos ouvidos e nos lábios dos teus inimigos quando eles citam seu nome de forma em código. Então, Deus está tratando diretamente, particularmente com os teus inimigos, como fez com Ramã, inimigo dos judeus. Que Deus em Cristo te abençoe. Bom dia.